Declaro aberta a audiência de instrução do julgamento da ação penal, processo número 1, promovida pelo Ministério Público, em face da réia Isabel Carine, sob a acusação de ter praticado o crime de aborto, previsto no artigo 124 do Código Penal Brasileiro, certo? Faremos agora a escolha dos 7 jurados para compor o conselho de sentença. Primeiro jurado, Gabriel da Silva Henrique. Então, para levantar. Levanta, por favor. Fica aí. Não venha para cá ainda não. Fica lá. Tá. Aceita ou recusa. O Ministério Público e a promotoria aceitam ou recusam? Rapaz? Recusa. Lembrando que vocês têm direito a 3 recusas sem justificativa, ok? Arthur. Ministério Público. Aceita. Defensoria. Se aproxima, por favor. Oficial, por favor, Juliá. É de carro. Levanta e. Assim eu prometo. É de Naldo. Assim eu prometo. É de Carlos. Assim eu prometo. É de Ezequiel. Assim eu prometo. Lex. Assim eu prometo. Miguel. Assim eu prometo. Everton. Assim eu prometo. Por favor, ré. Silvano, por favor, componente do segurança. Um momento só. Desculpa, Silvano, não, oficial. Isabel Carine. Você está sendo acusada pelo Ministério Público, aqui representado pela promotora Isabela Andressa Souza Assistente, de ter cometido o crime de aborto. Você será interrogada acerca dos fatos alegados e você tem o pleno direito de permanecer calada e não responder às perguntas formuladas, caso seja de sua vontade. E o silêncio, nesse caso, não importará a confissão e nem será interpretado em prejuízo de sua defesa. Correto? Entendeu? Aqui. Qual o seu nome completo? Isabel Carine Gomes da Silva, Sua idade? 19 anos. É brasileira? Natural de que cidade? Trabalho Seu endereço completo? para São Paulo, 97, trabalho Qual a sua escolaridade? superior. Ok. Você tem trabalho? Já foi presa ou processada anteriormente? Ok. É verdade a acusação que está sendo feita pelo Ministério Público? Ok. Foi você mesma que provocou o aborto? Teve ajuda de alguém? O que foi que te levou a praticar essa conduta? Descobri que o bebê tinha microcefalia. Quais foram os meios utilizados para praticar o aborto? Eu tomei um remédio para úlcera. Estava em estado de sã consciência? Tinha consumido alguma bebida alcoólica? Não? Tem parceiro fixo, Isabel? Não, tinha abandonado meu parceiro sobre medicação. Você já teve filho antes? Tem. Você e seu parceiro tinham condições de criar criança? Não. Bem, agora passa as perguntas ao Ministério Público e à Defensoria. Ministério Público, você já alguma pergunta? Não, me chama de Defensoria, tem alguma pergunta? Excelente. Na sua rua tem saneamento básico? A pergunta é: Tem calçamento também na sua rua? eu não entendi como a pergunta é pertinente. Excelência, entendeu? Deixa eu mudar o Sem mais perguntas, eu passo agora aos debates, começando pelo Ministério Público. Vocês têm 15 minutos. Servidores Nacionais Amanda Rodrigues, a todos os estudantes de direito presentes
falar sobre a vida. A vida é que se estamos aqui hoje é porque foi nos dado esse direito de permanecer, de lutar, de viver. E o aborto é a interrupção desse direito de uma forma dolorosa. Um grande jurista chamado José Afonso da Silva, ele define aborto da seguinte maneira: o aborto é uma prática que afronta incisivamente o direito à vida, por razões que saltam à vista, o desrespeito aos direitos do nascituro, com as técnicas usadas para extirpar a vida humana e o seu nascedor. A vida é um bem que deve ser prezado e cuidado, e não retirado por circunstâncias graves. Bem, pessoal, como a própria René disse, ela cometeu o aborto em total consciência. Então, fica claro que ela não pode dizer que ela teve um desvaneio, alguma coisa do tipo. Se pegarmos a Constituição, artigo 5º, aqui, com licença, Vossa Excelência, posso pedir a um dos jurados para ler o artigo? O artigo 5º da Constituição, você pode ler, por favor? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida. Então, pessoal, com esse artigo a gente pode perceber que é proibido a inviolabilidade do direito à vida. Todos nós temos o direito à vida. Quem sou eu para chegar para vocês e dizer: esse indivíduo, por ser doente, por ter alguma deficiência, por qualquer que seja o motivo, quem sou eu para chegar e dizer que ele não tem direito a nascer? Quem sou eu? Se a Ré, ela teve essa atitude. Ela simplesmente disse: não, meu filho é uma pessoa que não tem capacidade, é uma pessoa que vai nascer deficiente. Vários estudiosos comprovam que pessoas com deficiência podem ter uma vida digna, podem ter uma vida com trabalho, com dignidade, casam, têm filhos, têm suas casas. Então isso não é motivo para tirar uma vida. No Código Penal, no artigo 124, diz o seguinte: provocar aborto em si mesmo ou consistir que outro lhe provém é pena de detenção de 1 a 3 anos. Está aqui, no Código Penal. Eu acho que fica claro, a promotoria não tem que falar mais nada. Ela cometeu o aborto e é isso que a promotoria está pedindo. Que ela seja acusada, seja condenada por um crime. Tirou uma vida. É um assassinato. Eu acho que por isso não posso falar mais nada. A promotoria encerra por aqui o que tem para falar. Posso passar? Professoria? Desculpa. Rodrigo Coelho de Alcântara, que afirmou que a anencefalia é similar à microcefalia. Ou seja, no caso, ele não precisa condenar uma pessoa por estar abortando uma criança que sofre de microcefalia. Ele compara que a criança que nasce com microcefalia severa é o mesmo que está sofrendo com anencefalia. Ela tem uma normalidade. Senhores jurados,
acham correto condenar uma mãe pelo simples fato de não querer colocar o filho para sofrer no mundo? A antropóloga Débora Denis afirma que as mulheres não são culpadas por estar abortando. Ela simplesmente diz que a culpa é toda do Estado, por falta de um saneamento, de uma prevenção para que o mosquito da Aedes aegypti não se prolifere. Como é que eu posso colocar essa culpa numa mãe gestante que foi picada por um mosquito que ela não tem culpa dele estar se proliferando? A culpa está totalmente no Estado, por falta de prevenções. A ONU ela é totalmente a favor de abortos nesses casos, onde o bebê ele é diagnosticado com a microcefalia. Alguns falam que deveria ser considerado para ter aborto só até os 3 meses de gestação, porque falam que a criança começa a se desenvolver. Mas o que seria para uma criança que tem uma malformação nesse nosso mundo, com licença da palavra, miserável? O que é que vocês acham que iria acontecer com essa criança? Bem, encerro por aqui e passo a palavra para o amigo. Senhora Luísa Amanda, meus colegas professores, excelentíssimos senhores deputados do professor Carlos Carlos. Eu sou um cristão, mas diante dessa causa tão absurda, eu resolvi vir defender essa pobre miserável. Basta o sofrimento dela quando ela soube que o seu filho tinha microcefalia. Imagina os senhores o quanto essa mãe passou, que dor ela teve quando ela soube que o seu filho estava acometido de microcefalia. Se coloquem, senhores jurados, no lugar dela. No lugar dela. Ela pediu para esse mosquito picar ela? Não. Ela procurou que esse mosquito picasse? Não. Eu acho que ela fez isso como uma prova de amor. De amor, doutora juíza. Porque o seu filho ia ser rejeitado. Quanta humilhação iria sofrer esse menino se ele viesse ao mundo? Rejeitado pelos seus parentes, a começar da sua família. Iria ser rejeitado pelos seus avós. Iria ser rejeitado pelos seus primos. Imagina só a dor que essa mãe iria sentir. Está na casa da sua mãe, chegam os seus sobrinhos todos, saem para brincar, e o filho dela não pode. E ela vendo o filho dela ansioso para participar daquela brincadeira, e acena com as mãozinhas, e acena com os pezinhos, e não pode. Quem deveria estar sendo julgado aqui, doutora juíza, era o prefeito da cidade dessa senhora. Quem deveria estar sendo julgado aqui era o poder público, que pela sua inércia de investir no nosso país, estamos passando pela situação que estamos passando. É vergonhoso. O mosquito está ganhando a guerra. O exército agora está aí nas ruas combatendo o mosquito pela uma irresponsabilidade que não foram capazes de fazerem saneamento público, que não foram capazes de fazer calçamento digno. E aí, agora está essa situação. Ela já foi condenada pela própria natureza, quando teve que assumir no seu ventre uma criança que não pediu para ser gerada, não, mas também não pediu
para que a sua mãe fosse picada pelo mosquito. Então, senhores jurados, eu peço a vocês, vejam com muito carinho, vejam com muito amor. Volto a dizer a vocês, eu sou cristão, sou contra o aborto, mas nesse caso eu não poderia deixar que essa infeliz dessa mãe fosse para a cadeia, fosse pagar pelo crime, fosse ser acusada de uma coisa que ela não é culpada de ter acontecido na sua vida. Obrigado. Excelentíssimo juizado, caros jurados, promotoria. Como bem já foi falado, essa mãe que abortou seu filho, ela não tem um trabalho fixo. Ela foi abandonada pelo seu companheiro. Ela não tem condições de criar esse filho. Entendeu? Ela não tem condições de manter um filho como você queria. Porque vai ter gastos, né? Além de todo o sofrimento que ela vai ter em relação ao preconceito em si que ela vai ter com a sociedade. O Estado não banca, de certa forma, não vai bancar todos os gastos que ela vai ter. Ela não vai ter recursos suficientes para nem recursos financeiros, nem apoio emocional dos seus parentes, nem de seus amigos. Porque, na verdade, por mais que nós temos leis que garantem o respeito à diversidade, o respeito às pessoas que são diferentes, mas sabemos que na realidade, né, isso não existe, né, no Brasil. Senhores jurados, eu acho que essa mãe já está condenada. A primeira condenação dela aconteceu, como eu disse no início aos senhores, aconteceu quando ela soube da notícia que tinha gerado o filho. Seu filho estava bem. De repente, depois, ela sabe que foi picada pelo mosquito e aí foi atingido o feto. Eu acho que ela já pagou. Ela já foi punida pela própria natureza. Se os senhores tiverem a coragem de condenarem hoje, saiba que vocês irão condenarem ela duas vezes. Uma, por ela ter tido a infelicidade, porque ela não procurou. Não. Se dissesse aqui, ela abortou porque não quis ter um filho, aí eu dizia, condeno. Eu era o primeiro a estar aqui condenando ela. Mas ela não foi culpada de jeito nenhum. E aí alguém pode dizer, mas e aí? E o amor dela pelo filho? Era filho, era sangue dela. Era. E ela fez isso por amor mesmo. Para esse filho amanhã não estar sendo humilhado. Para não estar sendo esse filho chorando, vendo esse filho chorando, por ver os seus primos, por ver as crianças normais estarem brincando, estarem jogando bola, e ele não poder fazer isso. Acho que esse foi a maior prova de amor que essa mãe pode ter pelo filho. Essa foi a maior prova de amor que ela pôde dedicar ao seu filho. Não deixar que amanhã ele sofresse as consequências do resto da vida. O resto da vida. Vejam, senhores, eu estou dizendo o resto da vida. Não é só um momento, não. É o resto da vida. O resto da vida ser humilhado, ser rejeitado. Pelo menos agora ele foi rejeitado por uma pessoa e amanhã ele seria rejeitado por humilhado. Obrigado. Saudou a mesa da organização de Amanda e ao jurado de estudantes de direito. Bem, vemos que a Ré diz que abortou pelo simples fato da sua criança possuir uma doença. Mas vamos ver quantas e quantas mães estão hoje, no Brasil e afora, com crianças
que não conseguem andar, que são paraplégicas, tetraplégicas. Ela seria mais um caso, ela também poderia recorrer ao Estado. Porque ela, quando se sentir prejudicada, não recorreu ao Estado para pedir um auxílio. Porque ela não recorreu ao Estado para dizer que estava com problema. Porque ela não recorreu ao Estado, ao invés de cometer o crime, que ela sabia que estava cometendo crime, abortar é crime, e preferiu cometer o crime e nem vai responder aquilo. Ela tinha ciência do que estava fazendo. Ela sabia que abortar era um crime. E a gente não pode ser cúmplice disso. O Estado ele não pode assumir essa culpa. Porque desde quando o vírus da Zika ou o vírus da dengue veio para o Brasil com os negreiros, tem sua política. Então a primeira criança não foi essa, o primeiro feto não foi esse. E essas mães não abortaram. Certo? Também gostaria de ressaltar que, como a promotora Isabelle já colocou, no artigo 5º da Constituição, ele coloca a vida como um ponto primordial. Se a vida é um ponto primordial, como é que a gente pode deixar essa mulher sair daqui impune? Quer dizer que outras pessoas poderão abortar, poderão cometer o mesmo crime e saberão que são impunes. Se o corpo de jurados absolver ela, vai estar absolvendo várias e várias outras mulheres e não colocam só a culpa nela, mas ela tem que ser condenada por isso, mas seu companheiro também, entendeu? Assumir uma responsabilidade. Então, quando o corpo de jurados absolver, ela vai estar levando também uma culpa por estar absolvendo milhares e milhares de pessoas que cometerão o aborto, porque simplesmente uma criança teve microcefalia. Não é difícil. O Estado está aqui para isso, para ajudar essas mães. Então, quantas vezes a gente vê que tem políticas públicas ajudando, desde a prevenção contra a gravidez, até depois com a FUNAD, né? Como o CAPES. Então isso não é desculpa só porque uma criança, gente, uma vida. Quantas mães aqui, quantos estudantes aqui, mulheres não têm filho, quantos pais, quanto corpo de jurado aqui não tem filhos? É uma vida, quer dizer que você, quanto pai, o seu amor não seria maior para cuidar da sua criança, do seu filho, do seu fruto. Então peço, carecidamente, que vocês pensem de acordo com a Constituição, com a lei maior do nosso país. A gente não pode absorver uma pessoa desse tipo. Bem, como o nosso querido colega falou, isso é um sinal de amor. Amor, gente? Você tirar seu filho de dentro de você? Governo, quem é que nunca ouviu falar lá na campanha, passando na televisão contra a dengue, contra a zika? Quem nunca escutou o carro do fumaceiro passando? Quem nunca viu uma propaganda, um negócio que seja, e dizer que não tem política contra o mosquito? O problema é da população. A população é que não ajuda, porque política tem, política contra o mosquito tem, mas a população não faz sua parte. Aí quer culpar o governo? É muito bonito. Aí fala de amor, por que tirar o filho para o bichinho não sofrer preconceito, para ele não ser rejeitado perante a sociedade? Vou tirar meu filho, porque isso é um ato de amor. Será mesmo que isso é um ato de amor? No ECA, artigo 7 do ECA, diz: toda criança e adolescente tem direito à preservação da vida. Cadê o direito dessa criança? Cadê o direito dessa criança de nascer, da vida que foi tirada dela? Então fica a pergunta: será mesmo que isso é um ato de amor? O Ministério encerra aqui. Bom, se foi falado em ato de amor, foi falado na coitada da criança que ia ser rejeitada. Então seremos o quê? Agora dividiremos a sociedade. Toda criança que não nascer perfeita será extinta. Iremos permitir que seja abortada, porque ela não tem um braço, porque ela não tem uma perna. Mas será isso que faz a diferença? Quantos e quantos casos nós vemos
de crianças que não possuem um membro, de adultos que não possuem membro. E isso não muda o fato de viverem em sociedade. Porque viram seus primos brincar, porque viram os amigos brincar e ela não possui a possibilidade, isso não determina que nós podemos fazer o aborto. Porque a vida é o bem mais precioso. E devemos preservá-la e cuidar, para que da forma que ela vier ao mundo, ela possa e ela tenha a oportunidade de lutar, como todos nós lutamos todos os dias para sobreviver. A promotoria. Declaro encerrados os debates. Protesto. Primeira vez na minha vida que eu vejo o Ministério Público defender a inércia do governo. Excelência, vocês eram para estar cobrando desse governo. Onde é que tem esse fumacê? Aonde? Tem alguma cidade hoje em dia que tem fumacê? Isso teve. A senhora falou bem, isso teve. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Mas eu digo agora, no momento agora. Onde é que está? Primeira vez que eu vejo o Ministério Público, em vez de cobrar, de defender a população, porque vocês são advogados da população, não é de governo, não. Primeira vez na minha vida que eu vi o Ministério Público defender governo. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Vieram se dedicar, Excelência, à campanha, como a senhora disse, doutora Glicilane, vieram se dedicar depois da proliferação, porque antes não existia preocupação nenhuma, repito, nenhuma preocupação. Agora, depois que se proliferou, aí foi que começaram a se preocupar. Aí vamos fazer campanha, aí vamos fazer panfleto, aí vamos fazer... E agora colocar a culpa na população? A população é culpada? Em vez da inércia, repito, a inércia do Estado. Quem deveria estar aqui no banco de réus deveria ser o Estado. Não deveria ser essa pobre mãe, não. Porque ela já foi condenada. Ela já foi condenada a ter um filho com microcefalia. Repito, a natureza já condenou. Condená-la ela hoje seria condenada 2 vezes. A promotoria me perguntou, prova de aborto? É. Porque não é como a senhora disse, uma simples criança com microcefalia com deficiência, sabe o sofrimento de uma mãe, sabe o sofrimento daquela pessoa. Essa criança nunca vai poder sentar num banco de uma escola. Nunca na sua vida. Culpa dela? Não. Porque ela já nasceu com a sua mente reduzida, com o seu cérebro reduzido. Ela nunca vai poder sentar num colégio, numa escola. Então, senhores, eu peço humildemente a vocês, volto a dizer, eu sou cristão, sou contra o aborto, mas nesse caso, eu defendo essa pobre miserável, porque ela já foi condenada a primeira vez, quando ela teve a picada do mosquito, que volta a dizer, ela não procurou. Não. É prova de amor? É. O aborto muitas vezes pode ser uma prova de amor, pode. Porque ela livrou essa criança de um sofrimento lá na frente. Ela viu muito mais, ela viu muito mais além, ela olhou muito mais além. Obrigado. Quando diz que a população é quem tem culpa do surto que está havendo no nosso país, mas quando na verdade o que houve foi uma total falta de responsabilidade para com a população, quando pararam de enviar verbas para o combate contra a dengue, que estava vindo sempre e continuamente, e passaram simplesmente 3 meses sem mandar nada para os municípios. Aí quando gerou esse surto, depois de 3 meses, foi que eles voltaram a agir.
colocaram campanhas na televisão, fizeram com que a população se sentisse culpada com o que estava acontecendo, quando na verdade foi apenas culpa do Estado. Fizeram também essa própria mãe de alvo. Estão querendo que ela pague pelo erro de outras pessoas. Isso não pode acontecer. Ela só pode pagar por erros que ela cometeu. Mas aqui, certo que o aborto não é uma coisa desejável. Mas vocês que pretendem ser pais, mães, gostariam de saber que seu filho vai ser rejeitado na sociedade? Assim como o companheiro dela, quando soube que o bebê tinha microcefalia, fugiu, deixou ela só, com a responsabilidade. A mãe, ela sabe o que é bom para o seu filho. Ela nunca deixará com que o seu filho sofra, nem por suas mãos, nem por mãos de ninguém da população. Entendam que isso é um ato de amor. Mas, primeiramente, como eu já citei, ela não tem condições financeiras. Não tem condição financeira nenhuma de criar esse filho. Ela foi abandonada pelo seu esposo, pelo seu companheiro, na verdade. E o Estado, como assim? O Estado garante, vai garantir a essa mãe o direito à saúde, vai garantir a essa mãe o direito a cuidar desse filho com dignidade, será? Vai garantir uma escola de qualidade para esse filho? Porque na maioria das escolas que nós conhecemos, geralmente não tem aceitar uma pessoa com deficiência. Então, o que essa mãe vai sofrer perante a sociedade, perante a sociedade e perante todo o sistema, assim, como essa mãe vai sofrer, né? O que essa mãe vai enfrentar com todas essas questões. O Estado não garante o acesso à moradia, não garante uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade. Como assim? Como assim o Estado oferece mesmo todos esses recursos para essa mãe? Vai oferecer? Vai chegar a oferecer? Claro que não. A sociedade mais pobre, ela mora em Pernambuco, que é um país assim, rico sim, mas ela pertence a uma família carente, uma família que não tem certas condições, ela não tem trabalho. Como ela vai criar esse filho? Como ela vai manter esse filho se ela não tem condições? Não tem condições emocionais, por quê? Porque o companheiro deixou ela. Não tem condições financeiras também. Não tem ninguém que dê apoio, certo? Nem o Estado, nem o familiar, nem vai ter seus amigos. Ainda tem tempo. A ONU, a Organização das Nações Unidas, que é uma entidade que defende a vida. Os senhores jurados sabem disso. A ONU é uma entidade que defende a vida. E a ONU decretou que em casos de microcefalia poderia ser acometida. A ONU, senhores jurados, decretou que em caso de microcefalia poderia ser cometida. E levando em consideração que essa pobre miserável nem mãe mais tem para tomar conta do seu filho. Nem mãe mais tem para... Quando tem uma avó é bom demais, a avó toma conta, a avó faz de tudo, não é verdade? Mas ela nem mãe mais tem para tomar conta do seu filho. E ela ali querendo trabalhar, querendo estudar, ela iria deixar o seu filho por quê? Ela iria deixar o seu filho por quê? Ela não tem nenhuma condição. Por isso que eu disse, excelências, por isso que eu disse, senhores jurados, foi um ato de amor, sim. Repito, volto a repetir, foi um ato de amor para que essa criança não sofresse lá na frente. Ela viu além, ela viu o horizonte, como diz Leonardo Bosch, ela viu a escatologia, ela viu muito além. Decidiram, precisam de algum esclarecimento a mais. Deixa eu fazer alguma pergunta? Não?
gostaria de fazer uma pequena pergunta. Pergunta diretamente a mim, certo? Ah, Para eu perguntar. Excelentíssimo, a Defensoria Pública questionou no início que o principal acusado não seria a vítima, e sim o governo em si. Em outro momento, a Defensoria questionou que o Exército estaria com o carro Fumacê combatendo o mosquito da dengue. Questão de ordem, doutor juiz. Questão de ordem. Quem falou do Fumacê foi a promotoria. Eu não falei que estava com carro. Quem falou do Fumacê foi a Questão de promotoria. ordem. Então, houve uma contradição na oratória da Defensoria Pública. Eu gostaria que fosse esclarecida essa contradição, que uma hora acusa e, ao mesmo tempo, apresenta fatos e provas que defende o Estado. Na verdade, quem falou da Fumacê foi a promotoria. Mas vocês comentaram em um momento onde estão os carros que havia, mas não existem Exatamente, mais. já houve há muitos anos atrás, mas hoje não existe mais essa política. E por falta desses carros, que se proliferou o mosquito. Foi isso que a gente falou? Eu acho que não ficou bem claro. Esclareceu? Próximo. Boa noite a todos os presentes. Na figura da excelentíssima juíza, eu salvo os demais presentes aqui. E eu tenho uma pergunta para a Defensoria. E assim, eu fiquei um pouco me questionando anteriormente sobre algo que foi mencionado por eles, que falava que o ato de abortar, por estar ciente de uma doença, seria não só um ato de amor, mas de certa maneira algo assim que deve ser feito. Eu acho injustificável. Digamos assim, o fato de ter um filho que eu sei que ele vai ter uma doença, não significa que diretamente eu terei que praticar o ato do amor, tirar a vida dele para que posteriormente ele venha. Aí a pergunta seria o seguinte: dessa maneira, vocês achariam que, caso eu tenha um filho agora, digamos que ele tem uma idade de 12 anos, e seja descoberta uma doença terminal, nesse caso, assim como eles justificaram, seria uma doença que impediria ele de continuar a viver, e vocês acham que eu deveria tirar a vida desse meu filho? Nesse caso seria uma hipótese. Não tem muito a ver com o julgamento, certo? Então pode ser feito pós-julgamento, certo? Então, vamos lá. Gostaria de saber, Mais diretamente, por favor. eu gostaria de saber da ré em que período ela fez o aborto, em que período da gestação ela fez o aborto, porque não ficou claro na aula. Quantos meses você estava de gestação quando fez a aborto? 5 meses. 5 meses. Mais alguma pergunta? Estão aptos a Pode falar julgar? alguma coisa? Ou que ela esperou tanto tempo para abortar? Porque foi quando eu descobri que o bebê tinha principalmente, no momento que eu descobri. Ok. Mais alguma pergunta? Não? Estão aptos a julgar? Ok. Passaremos então para o quesito 1. O quesito é nada. Vocês vão colocar o papelzinho de sim dentro da urna. Se desejam que ela seja absolvida, o de não. Ficou claro? Ok. Peço, por favor, que o segurança retire a ré da sala.